A Espanha é mais um país que conta com uma tradição bastante rica na bateria e na percussão no contexto dos tambores. E por lá temos alguns eixos de grandes destaques com bateristas e percussionistas espanhóis. Isso se dá principalmente pela influência do flamenco, obviamente, não podia passar ileso, a música erudita, o jazz e também o metal, uma das dissidências mais extremas do rock. E para esse episódio resolvi escolher 3 desses eixos, deixei o rock e o metal para uma próxima oportunidade, e aí a gente vai conhecer um pouco de vida e obra, um pouco de estilo e musicalidade de bateristas espanhóis focados na música erudita, no jazz e também no flamenco. E a exemplo de outros episódios dessa série, tenho também que fazer algumas menções honrosas aqui a bateristas que não serão foco desse episódio, mas que carregam o nome da Espanha nas peles, tambores e baquetas mundo afora. No rock, no metal, na música mais popular, a gente tem o Carlos Espósito, o Tichos de Felatio, o José Benítez e também um dos fenômenos da internet, o Jorge Garrido, mais conhecido como Euloestepádio Siberiano, um fenômeno mundial do YouTube e das redes sociais. Já no jazz, na música contemporânea, nós temos nomes como Frangaio e Ramon Prats, e já na dissidência dos percussionistas especializados no flamenco, nós temos o Ramon Porrina e o Luque Lousada. Outros nomes de destaque, vindo lá da Espanha, na percussão clássica e erudita, é possível destacar o Miquel Bernard, e nas novas gerações, nomes como Hans Callejas e Dário Campos. Mas para esse episódio, vamos conhecer um pouco os 3 escolhidos. O José Vázquez, também conhecido como Hopper, ele representando o jazz e a música contemporânea. O Israel Soares, conhecido como Piranha, ele que é especialista na percussão do flamenco. E na percussão clássica erudita, Juanjo Guilhem. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta Podcast. Repercuta! Nascido em Madrid em 1955, José Vázquez, o Hopper, ele é baterista, percussionista, especializado também em cajón flamenco. Estudou solfejo, percussão e harmonia no Conservatório Real de Música de Madrid e trabalhou, entre tantos artistas, com a orquestra La Doctora, a Orquestra Girassol e também em festivais internacionais de jazz com os grupos Madeira e OCQ. Com esses grupos, ele também se apresenta em diversos festivais europeus, em países como Dinamarca, Marrocos e também no Festival Internacional de Jazz do Porto, em Portugal. Premiado, ganhou várias honrarias, incluindo o primeiro prêmio no Madrid Council Jazz Showcase com a banda Madeira e o primeiro prêmio com o OCQ no mesmo evento. Ele gravou vários álbuns com o grupo Madeira, com a OCQ e também em outra banda chamada Clónicos. E também chegou a gravar um álbum com o trio Adax, chamado Pami Gitana. José Vázquez é um dos melhores bateristas da Espanha, um grande nome por lá. Acompanhou artistas como Pedro Iturralde, Miguel Ángel Chastang, Chema Sainz e Perico Sambit. E também é membro do grupo D3, juntamente com nomes como Jorge Pardo e Francis Posé. Outro grupo regular ao qual ele faz parte é o trio que forma com o baixista Francis Posé e a pianista Yankee Salvador. Com esse trio, o José Vázquez grava um álbum intitulado Espacio Abierto. Baterista virtuoso e dinâmico, versátil, bastante admirado por colegas músicos espanhóis que vieram em outras gerações. O José Vázquez possui uma extensa carreira no jazz. Ele já tocou em Sevilha, em própria Madrid, em Barcelona, nas principais cidades do país. E ele compôs também o 5º Festival Universitário de Jazz de Sevilha, se apresentando com o trio Jorge Pardo lá em 2002. Um dos mais notáveis,
A banda D3, a qual ele faz parte, bebe de fontes do flamenco, mas que aproxima os ritmos do cantijondo ao jazz. Com o D3, ele grava 4 álbuns, o Directo, o Kid Procó, o próprio Espaço Aberto e também o Sobre la Marcha. Baterista e percussionista, atuante na união do flamenco, da música latina e do jazz, tendo tocado com grandes nomes da Espanha e fora dele e sendo respeitadíssimo na comunidade baterística. Esse é José Vázquez, o Roper. Israel Soares, ou Piranha, é percussionista especializado no ritmo do flamenco, indicado ao Grammy Latino e premiado com o Master of Mediterranean Music por seu domínio principalmente do cajón e da percussão flamenca. Filho do cantor flamenco Ramon El Português e neto da cantora Porrina de Badajoz, Israel Soares vem de família onde o canto, a dança e o violão flamenco sempre estiveram presentes. Ele que é autodidata e atribui ao seu irmão Ramon Porrina a grande razão pela qual ele entrou no mundo da música. O Israel começa a se apresentar ainda aos 13 anos com a cantora Nina Pastore e desde então não parou. De lá para cá, colaborou com artistas como Sara Baras, Tomatino, Vicente Amigo, Chano Domingues, Bebo Valdez, Diego El Cigala, Jerry Gonzalez, Juan Cortez do Candy, o Potito, o Montes Cortez, Latana, Joaquim Cortez, Alejandro Fernandes, Rosário, Ketama, Antônio Carmona, La Barbearia del Sur, Winton Marsalis, Nino José, Javier Limon, Buica, Lenny Kravitz e muitos outros artistas. Ele faz parte da banda que acompanhou o maestro Paco de Lúcia durante a última década da carreira do Paco. Recentemente foi homenageado pelo Instituto de Música do Mediterrâneo da Berklee College of Music, dispensa apresentações, tradicionalíssima referência mundial. E a grande assinatura do Israel é a revolução que ele encampou na linguagem do cajón dentro do flamenco, com experimentações e elevando novos paradigmas do instrumento dentro desse ritmo. Considerado uma figura central na percussão flamenca, ele pertence a uma proeminente geração de artistas. Considerado um dos maiores percussionistas de flamenco da história, fica esse incentivo para que a gente pesquise mais e mais, conheça mais de perto músicos e musicistas fora do grande eixo comercial. Esse é Israel Soares, o Piranha. Juan Roguilhem nasce em Catarroja, em Valência, em 65, percussionista solo, músico de orquestra, professor, compositor e produtor, músico multifacetado, é uma figura de destaque na percussão clássica e erudita e na sua inclinação para a música de vanguarda contemporânea e todos os aspectos da percussão moderna.
Ele vence o prêmio de concurso espanhol de jovens artistas ainda em 84. Como concertista, ele está especializado em música de vanguarda e já se apresentou em recitais em países da Europa, na Ásia, nas Américas e também no seu país natal, na Espanha. Inúmeros compositores dedicaram composições para sua execução. Ele já interpretou inúmeros concertos para percussão de compositores como Takemitsu, Serra, Norgard, Tandun, Miyoshi, Jesus Torres, Cristóbal Halffner, Olivia Carron Arteta, entre outros. E também participou de inúmeros conjuntos importantes no contexto clássico e erudito, como a Orquestra Nacional da Espanha, a Orquestra Sinfônica de Barcelona, a Orquestra Sinfônica de Madrid, a das Ilhas Baleares, a Orquestra de Câmara de São Petersburgo e também a Orquestra de Câmara de Cascais, que fica lá em Portugal. A Orquestra da Comunidade de Madrid e a Orquestra de Las Palmas de Gran Canária também contaram com a presença dele. Ele já gravou com artistas como Rafa Galvez, e também tem um concerto de destaque, peça de destaque para 2 percussionistas que ele executa com a orquestra de César Camareiro e a Orquestra Nacional da Espanha. Ele se interessa bastante logo cedo, ainda nos anos 90, pela pedagogia, por dar aula, e cria o Centro de Estudos Neopercussion, um centro privado dedicado ao ensino e desenvolvimento da percussão, onde durante muitos anos ele concentrou a sua atividade pedagógica e ministrou masterclasses em diferentes centros de estudos na Espanha e por longo da Europa, América e Ásia, a exemplo da Royal Academy of Music lá em Londres e a Manhattan School of Music, além do Conservatório da China e também de Amsterdã. É a extensão desse trabalho dele a partir da Espanha, a partir do seu instituto, e que deu frutos em outros países, expandindo. Desde 2012 ele é professor no Departamento Pedagógico de Percussão do Centro Superior Caterina Gusca e também da Universidade Alfonso El Sábio. Diretor artístico da Neopercussion, com quem ele se apresenta em todos os tipos de palco, desde festivais de música clássica a eventos de música contemporânea, até apresentações artísticas com artistas como o Quarteto Arditi e o Marcus Stuxan, entre outros. Ele também é diretor artístico das séries de concertos Madrid Atual e também do Atual Percussion em Ravea, que fica em Alicante. Ele é formado nos Conservatórios Superiores de Valência, Barcelona, Madrid e também em Estrasburgo, na França, e em Manchester, na Inglaterra. Como músico de orquestra, ele integrou vários grupos, como a Orquestra do Gran Teatre del Liceu e a Orquestra Sinfônica de Madrid. Desde 1999, é professor solista da Orquestra Nacional da Espanha. Em sua lista de performances e apresentações e concertos, lugares como Salzburgo, Pequim, Shenyang, Taiwan, Culiacán, Monterrey, Bogotá, Santo Domingo, Lima, Nova York, Gotemburgo, Paris, Stuttgart, Berlim, Belgrado, Manchester, Leeds, Valência, Pamplona, Alicante e Cáceres, entre outros lugares. Já como concertista solo, apresentações em Málaga, Madrid, Cascais, Pequim, São Petersburgo, Andaluzia, Galícia, Oviedo, Pamplona, entre outros. Já se apresentou com um quarteto de cordas, acompanhando trompete, flauta, oboé, órgão, harpa, violino e violoncelo. Ele também encampou o projeto Marimba Líquida, que é uma investigação artística sonora e sensorial sobre as possibilidades musicais da marimba. Um dos maiores percussionistas clássicos da Espanha, solista internacional, professor de conservatórios e tendo sua própria escola, especialista em música contemporânea, intimamente ligado à marimba e ao vibrafone. Ele que tem o apoio da Molitech, patrocinado pela empresa especializada em instrumentos percussivos sinfônicos eruditos, nesse caso a marimba. Esse é Juanjo Guilhem, fechando esse episódio sobre bateristas e percussionistas espanhóis aqui no Repercuta.